Olá a todos, meu nome é Agnaldo Pedro, eu sou professor de inglês aqui na cidade de Salvador, Bahia, Brasil, e hoje eu vou apresentar para vocês um trabalho que versa o ensino e aprendizagem de língua inglesa no Brasil sob uma perspectiva antirracista e decolonial. Esse trabalho foi desenvolvido por mim e pela professora doutora Marielle Pereira, e o título do trabalho é Decolonizando o Ensino de Inglês no Brasil. Para fomentar essa discussão, nós vamos fazer um breve recorte histórico de, da educação brasileira e também do ensino de línguas aqui no país, né? Desde o período do Brasil colônia, a educação no país foi configurada de uma maneira para beneficiar determinados grupos sociais, né? E isso tem contribuído até hoje para a perpetuação da desigualdade social e também do racismo. Mesmo após a promulgação da primeira Carta Magna do país, é, pessoas pretas, pardas e indígenas continuam sendo alvo de diferentes formas de exclusão e de invisibilização em relação às suas crenças, os seus costumes e as suas línguas. E essa exclusão inclui também o ambiente escolar, porque ele reproduz padrões socialmente construídos pelas culturas dos países hegemônicos. E ao se pensar o ensino de língua inglesa no Brasil, é importante destacar que as marcas desse colonialismo e da colonialidade se fazem presentes tanto nas aulas de inglês quanto nos materiais didáticos, que muitas vezes estão totalmente dissociados dos contextos socioculturais e econômicos nos quais os alunos estão inserindo. Então ele acaba promovendo uma supervalorização da cultura, de padrões estéticos e de variantes linguísticas euro-angocêntricas, fomentando nos alunos um sentimento de que aquela língua é de outrem e pertence a outrem. E antes do período de colonização das terras americanas, a educação indígena era realizada de forma contínua ao longo da vida. E aí essa educação atendia as demandas diárias de cada comunidade e não tinha uma estrutura rígida, mas eles tinham os objetivos práticos bem definidos. Após a chegada dos europeus e a invasão do continente por eles, houve uma imposição de uma língua, de uma determinada língua ou de algumas línguas, e da doutrina cristã. E essas imposições causaram mudanças profundas na maneira da educação dos povos americanos originários. E aqui no Brasil colonial, o ensino limitava-se a aprender o básico mínimo. Então, inicialmente tinham as aulas de leitura e a catequese, que eram restritas somente às crianças das classes controladoras e a alguns indígenas aldeados. E quando os povos africanos escravizados foram trazidos para o Brasil, eles eram submetidos a um processo de treinamento e não de educação. Então havia uma tentativa de apagamento da cultura e da estética de matriz africana. Então os feitores e os senhores de engenho ensinavam alguns elementos da língua portuguesa para que eles pudessem compreender as ordens que eram dadas e também para que eles aprendessem as tarefas e compreendessem a disciplina e forma de deferência. Então, assim, havia uma necessidade de deixar claro quem mandava e quem obedecia. E também dentro desse processo era desejável que os cativos aprendessem a religião católica e as virtudes, como paciência e humildade. E dentro desse processo, a Igreja Católica teve um papel importante na inculcação de valores da sociedade escravagista. Então, a catequização dos povos indígenas e, posteriormente, dos africanos escravizados era utilizada
como um instrumento, né, para a inserção e proteção de princípios colonizadores de Portugal, e que agia de forma contraditória. Por quê? Eles, para justificar as ações cruéis e bárbaras do processo de colonização, eles desumanizavam as pessoas que diferiam culturalmente ou fenótica do contexto do branco e ocidental, em que os europeus se autodenominavam como um modelo padrão indefectível. Após o fim das colônias, o pensamento colonial persistiu e se atualizou como reação às lutas anti-escravagistas e antirracistas, com africanos e afrodescendentes sofrendo mais exclusão socioeconômica e jurídica. Na educação, por exemplo, a manutenção do colonialismo ocorreu de forma dissimulada e eficiente, principalmente no ensino de língua estrangeira, pois a política de ensino de língua no Brasil foi construída pelos brancos e para os brancos, como evidenciado pela história da educação no país. E embora a primeira Constituição brasileira garantisse instrução primária e gratuita a todos os cidadãos, a desumanização das pessoas não brancas as impediu de se beneficiarem plenamente desse direito, porque o cidadão do período colonial era um homem de ascendência europeia com direitos específicos e exclusivos. No Brasil Império, a Lei número 1 de 1837 proibiu a presença de pessoas negras nas escolas públicas. E após a abolição da escravidão e a proclamação da República, as barreiras para dificultar ou impossibilitar o acesso de pessoas negras à educação eram feitas através de práticas e leis excludentes, como a ausência de investimento na educação pelas províncias e a limitação de vagas nas escolas, que eram apenas para uma pequena elite recomendada. No século XX, as práticas racistas e excludentes foram reproduzidas de forma sistemática e deliberada no Brasil. E o ensino de língua inglesa foi usado como um meio de manter a supremacia branca. Isso porque durante a década de 60 o inglês foi retirado dos currículos das escolas regulares, passando essa responsabilidade para as instituições privadas que assumiram o ensino. Isso excluiu grande parte da população com baixo poder aquisitivo, por conta dos valores dessas escolas privadas, e as políticas públicas de reparação que tem tido no país ainda são insuficientes diante desses danos que foram causados a essa população negra e indígena durante esse período. E nesse caso, a gente pode dizer que o racismo fomenta a pobreza no país e mantém um ciclo de exclusão através do sistema educacional e de outros instrumentos jurídicos, políticos e econômicos, uma vez que não há políticas públicas ainda suficientes que garantam uma mudança desse cenário. Então, a desumanização, a pauperização e a privação de direitos de grupos não brancos se mantém na atualidade com o objetivo de manter restrito ao grupo controlador o acesso à educação formal. Bem, continuando, né? Na década de 40, após a Segunda Guerra Mundial, o imperialismo dos Estados Unidos conquista o Brasil através da cultura de massa, música, cinema, programas de TV e também da mídia impressa, que popularizou as variantes do inglês dos Estados Unidos, bem como tornou o modo de vida estadunidense uma aspiração, né? E o impacto disso no ensino de inglês é incalculável, pois, de um lado, ele tanto incentiva a valorização excessiva de variantes do inglês americano, como a romantização da história dos Estados Unidos e a crença no excepcionalismo estadunidense, enquanto, do outro lado, exclui outras variantes do inglês faladas, por exemplo, na Nigéria, África do Sul, Jamaica e Índia. E, além disso, ainda impede a possibilidade de uma análise e reflexão sobre questões que estão relacionadas ao comportamento, a cultura e a produção artística de outros países que estão fora desse eixo, né? Estados Unidos e Inglaterra. Como profissionais de inglês, é nosso dever reconhecer que a questão da raça é uma construção sociológica e que influencia a nossa sociedade de forma significativa. E dentro desse contexto, é importante destacar
que o ensino de língua inglesa tem sido utilizado como uma ferramenta para a manutenção de um sistema de exclusão social e racial, e que ainda persiste no Brasil e também em outras partes do mundo. Para que assim possamos fomentar uma luta, né, de forma mais eficiente em prol de uma sociedade mais justa. Essas marcas do colonialismo e da colonialidade estão presentes até mesmo na formação dos professores. Se nós pensarmos na formação de professores de inglês até meados dos anos 2000, nós podemos dizer que qualquer professor que se formou na Universidade Brasileira nessa época passava por um processo que valorizava variantes de inglês faladas no norte global, enquanto invisibilizava outras culturas, histórias e variantes, né? É um fato simples, porque a formação acadêmica desses professores da época era classista e racista. E como consequência, eles reproduzem também o racismo de alguma medida, quando eles reforçam e afirmam estereótipos, né? Que supervalorizam um determinado grupo e determinados países. É incontestável, claro, que a estrutura racista ela é perpetuada por meio do ensino de inglês, como a gente pode evidenciar pela escassa ou a inexistência de representação positiva de povos africanos, afrodescendentes e indígenas nos materiais didáticos que são produzidos tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Então, os feitores e os senhores de engenho ensinavam alguns elementos da língua portuguesa para que eles pudessem compreender as ordens que eram dadas e também para que eles aprendessem as tarefas e compreendessem a disciplina e forma de deferência. Então, assim, havia uma necessidade de deixar claro quem mandava e quem obedecia. E também dentro desse processo era desejável que os cativos aprendessem a religião católica e as virtudes como paciência e humildade. E dentro desse processo, a Igreja Católica teve um papel importante na inculcação de valores da sociedade escravagista. Então, a catequização dos povos indígenas e, posteriormente, dos africanos escravizados era utilizada como um instrumento, né, para a inserção e proteção de princípios colonizadores de Portugal, e que agia de forma contraditória. Por quê? Eles, para justificar as ações cruéis e bárbaras do processo de colonização, eles desumanizavam as pessoas que diferiam culturalmente ou fenótica do contexto do branco e ocidental, em que os europeus se autodenominavam como um modelo padrão indefectível. Após o fim das colônias, o pensamento colonial persistiu e se atualizou como reação às lutas anti-escravagistas e antirracistas, com africanos e afrodescendentes sofrendo mais exclusão socioeconômica e jurídica. Na educação, por exemplo, a manutenção do colonialismo ocorreu de forma dissimulada e eficiente, principalmente no ensino de língua estrangeira, pois a política de ensino de língua no Brasil foi construída pelos brancos e para os brancos, como evidenciado pela história da educação no país. E embora a primeira Constituição brasileira garantisse instrução primária e gratuita a todos os cidadãos, a desumanização das pessoas não brancas as impediu de se beneficiarem plenamente desse direito, porque o cidadão do período colonial era um homem de ascendência europeia com direitos específicos e exclusivos. No Brasil Império, a Lei número 1 de 1837 proibiu a presença de pessoas negras nas escolas públicas. E após a abolição da escravidão e a proclamação da República, as barreiras para dificultar ou impossibilitar o acesso de pessoas negras à educação eram feitas através de práticas e leis excludentes. E para finalizar, né, é importante ressaltar que adotar uma postura como professora ou professor de inglês antirracista é reconhecer o fato de que
56% da nossa população é preta e parda e que 0,5% da nossa população é indígena. Também questionar por que as desigualdades sociais e econômicas são tão extremas entre esses grupos sociais, né? E a partir dessas respostas, né, se mobilizar para transformar essa situação. E para promover essas mudanças nas normas sociais e também alcançar relações mais igualitárias, é fundamental que haja um respeito à história e à trajetória de cada indivíduo e que esse processo de ensino e aprendizagem seja baseado em uma troca igualitária de conhecimento e sem hierarquias. Né? Obrigado.